Magnetismo é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se encontram sob a influência de correntes elétricas ou de momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Campos magnéticos cercam materiais em correntes elétricas e são detectados pela força que exercem sobre materiais magnéticos ou cargas elétricas em movimento. O campo magnético em qualquer lugar possui tanto uma direção quanto uma magnitude ou força. Portanto, é um campo vetorial. Na física moderna, o campo magnético e o campo elétrico são entendidos como sendo um campo fotônico. Na linguagem do modelo padrão, a força magnética é medida por fótons. Frequentemente, essa descrição microscópica não é necessária porque a teoria clássica, mais simples e coberta nesse artigo, é suficiente. A diferença é desprezível na maioria das circunstâncias. À luz da relatividade especial, os campos elétrico e magnético são dois aspectos interrelacionados de um mesmo objeto, chamado de campo eletromagnético. Um campo elétrico puro em um sistema de referência é observado como uma combinação de um campo elétrico e um campo magnético em um sistema de referência em movimento em relação ao primeiro. Exemplos de magnetismo. Podemos fornecer alguns exemplos que ilustram situações onde o magnetismo está presente. Navegações por meio de bússola. A bússola é uma pequena agulha ferromagnética que gira em razão do campo magnético da Terra. Atrações de pequenos pedaços de metais por ímãs. Os ímãs atraem com grande intensidade os metais em razão do seu comportamento ferromagnético. Atração e repulsão entre ímãs. Os polos de mesmo nome dos ímãs repelem-se uma vez que os vetores do dipolo magnético de seus domínios estão dispostos em sentidos contrários. Campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre existe em razão da rotação relativa entre o núcleo da Terra e as suas camadas externas que giram com velocidades diferentes. Hoje em dia, o eletromagnetismo e o magnetismo são usados como base para o aperfeiçoamento de muitos instrumentos do cotidiano. Do mesmo modo, ele pode ser utilizado para a produção de energia, ondas de raio, aparelhos de comunicação, entre muitas outras aplicações em empresas de engenharia elétrica. O magnetismo é a parte da física que estuda os materiais magnéticos. Neste post vamos estudar a origem da palavra magnetismo, um pouco da história do magnetismo e falar sobre o magnetismo terrestre. A palavra magnetismo tem origem na Grécia Antiga. Em uma cidade chamada Magnésia foi observado um minério com a propriedade de atrair objetos de ferro. A este minério foi dado o nome de magnetita. Assim como a eletricidade, o magnetismo foi enunciado pela primeira vez no século VI a.C. por Tales de Mileto. Para Tales, a magnetita podia comunicar sua vida ao ferro, já que está como âmbar. Leia o posto sobre o átomo possuía uma alma. Após isso, só tivemos grandes mudanças com Pierre de Maricourt, que fez experiências para estudar o magnetismo em 1269. Com estas experiências, ele descobriu que, aproximando dois ímãs pelos seus polos de mesmo nome, eles se repelem. Aproximando dois ímãs pelos seus polos opostos, eles se atraem. Um ímã partido mantém a polaridade do ímã que originou. Da divisão de um ímã surgem outros dois, ou mais ímãs, por menor que eles sejam. Aqui podemos ver um mapa mental, que tem a força magnética, tem o campo magnético terrestre, tem quebrando ímãs, e no outro lado tem linhas do campo norte e sul,
E em todo ímã existe sempre os polos norte e sul.